Bom, boa noite. Me chamo Isabel e o nosso grupo ficou responsável por doenças do sistema circulatório na terceira idade. Sedentarismo, colesterol, diabetes, o consumo do álcool e o tabagismo são fatores de risco que levam a certas patologias. Hoje nós vamos listar 5 delas. A trombose é a primeira delas, certo? E de forma simples, vou falar para vocês um pouquinho dela. Bom, as veias e artérias são como pequenos tubos por onde o nosso sangue ele vai percorrer. O fluxo sanguíneo, quando ele é lento ou acontece alguma coagulação dentro das veias, um pequeno coágulo ele vai ser formado e vai entupir essa turbulação. Esse entupimento é chamado de trombose. O maior risco é que essa coágulo seja levado pelo sangue e chegue no coração ou pulmão, causando embolia. A trombose é a terceira maior causa de morte no mundo. Identificar o problema é essencial para o seu tratamento. A falta de atividade física, o consumo do álcool, o tabagismo, são agravantes. Já no caso das mulheres, o uso de anticoncepcional há um certo tempo atrás e a presença de varizes também são fatores de risco. Se você observar dor aparente sem causa alguma, calor, vermelhidão e rigidez na musculatura, especialmente nas pernas e braços, procure um profissional da área de saúde. A trombose ela tem tratamento, é feito com anticoagulantes. Seu diagnóstico é feito por exames de imagem e exames laboratoriais. Boa tarde, meu nome é Alex Pedro e eu fiquei responsável pelo assunto de úlcera varicosa. Primeiro, vamos saber o que é úlcera varicosa. A úlcera varicosa ela é também conhecida como a úlcera venosa. Ela ocorre porque, devido à má circulação sanguínea, qualquer ferimento, qualquer batidinha que o idoso sofrer, ela pode evoluir a ferida e, não havendo esse tratamento, pode tornar-se uma úlcera varicosa devido a essa má circulação sanguínea. Aí, quais são as primeiras causas? As primeiras causas ela ocorrem porque, devido o histórico do paciente, por ter já feridas na perna, aí não havendo esse tratamento, torna-se a úlcera varicosa, ou a presença de varizes, fumantes, obesos, qualquer problema circulatório e osteoartrite. Aí quais são os primeiros sintomas? Os primeiros sintomas que vão aparecer é o inchaço nos membros inferiores, coceira, cansaço nos membros inferiores e a presença de varizes. Aí qual vai ser o tratamento? O diagnóstico é feito pelo médico. O médico que ele vai fazer o diagnóstico e vai dar as orientações da equipe de enfermagem para fazer o curativo para o paciente. E esse tratamento ele tem que ser bastante rigoroso, porque cada vez mais que for demorar esse tratamento, a úlcera pode ficar maior e a presença de varizes. Aí qual vai ser o tratamento? O diagnóstico é feito pelo médico. O médico que ele vai fazer o diagnóstico e vai dar as orientações da equipe de enfermagem para fazer o curativo para o paciente. E esse tratamento ele tem que ser bastante rigoroso, porque cada vez mais que for demorar esse tratamento, a úlcera pode ficar maior e o tratamento não vai ser satisfatório. Aí, o curativo ele é feito todo dia, ou quando todo dia tem que ser feito esse curativo e quando for necessário também. Manter sempre a pele do idoso hidratada, porque evitar o crescimento da úlcera e também evitar outras úlceras que irão aparecer para o paciente, como a gente já conhece, né? Então, manter sempre a pele do idoso hidratada e a mudança de decúbito é importante para não aparecer úlceras futuras em pacientes que estão internados. E manter sempre as pernas, os membros inferiores elevados por 2 horas, 2 horas e meia. E o curativo tem que ser prioritário, tem que sempre haver o tratamento. Os enfermeiros, a equipe de enfermagem tem que estar observando esse curativo. Eu vou falar um pouquinho agora sobre pressão alta. A pressão arterial é aumento anormal e por longo período da pressão que o sangue faz circular das artérias ao corpo, que é conhecido como pressão alta. Para chegar a cada parte do organismo,
O sangue bombeado a partir do coração exerce uma força natural contra as paredes internas das artérias. Os vasos, por sua vez, oferecem certa resistência a essa passagem, e essa disputa é que determina a pressão alta. A pressão varia ao longo do dia, tá? A pressão arterial é inconstante. Ela não vai ficar sempre normal, ela sempre vai aumentar, baixar, decorrer do que você se alimenta, do exercício que você faz, se você está deitado, né? A pressão arterial é considerada alta, hipertenso, acima de 14/9. E o que é considerado normal para algumas pessoas é 12/8. Bom, mas o que causa, né, a pressão arterial? Bom, a causa da pressão arterial é o nosso estilo de vida. Vai ser o sedentarismo, né, obesidade, se você não faz exercício físico, se você consome bebida alcoólica, o tabagismo. Então, esses são os fatores para você ter futuramente uma hipertensão. Bom, algumas pessoas não apresentam sintomas, né? Algumas pessoas sentem dores de cabeça e a visão turva. O diagnóstico de hipertensão, ele é monitorizado, tá? Ele é um exame chamado tipo MAPA. O MAPA, ele vai estar analisando a cada 20 minutos o valor da sua pressão, né? Se ela ficar acima de 14/9, você é considerado hipertenso. O tratamento e a recomendação é mudar o estilo de vida, né? Mudar seus hábitos, começar a praticar um exercício físico, ter uma vida saudável, uma alimentação saudável. O tratamento, algumas pessoas tomam remédio para poder controlar a pressão, outras não precisam tomar e outras precisam tanto da medicação até o final da vida, né? Seguindo orientações médicas com exercícios físicos e alimentação saudável. Marilene Silva, irei falar um pouco sobre a angina pectoris ou angina do peito. Então, o que é essa angina? Angina é uma dor forte que o paciente refere sentir geralmente no meio do peito. Em alguns casos, ela pode ser sentida em nossa mandíbula, na boca do estômago ou nos braços. Então, como é que isso ocorre? Veja bem, a angina é a diminuição do fluxo sanguíneo dessas artérias coronarianas para o coração. Ora, vou te explicar. As nossas artérias coronarianas, elas são responsáveis por trazer todo o sangue que o nosso coração bombeou para o nosso corpo. Então, ela vai trazer de volta para nutrir o tecido cardíaco. E esse nosso sangue ele é composto por vários nutrientes, composto por oxigênio. Então, a partir do momento que o paciente tem uma arteriosclerose, a arteriosclerose é o acúmulo de placas de gordura nessas artérias coronarianas. E quando a gente tem essas placas nessas artérias, vai impedir a passagem do fluxo sanguíneo para dentro do coração. E aí vai acontecer o quê? Essas artérias, elas vão ficar obstruídas, vão ficar lesionadas. E aí, quando ela fica obstruída e lesionada, o paciente vai começar a sentir dor, mas bastante dor. Porque o sangue não vai estar sendo nutrido de tudo aquilo que ele necessita. Então, na maioria dos casos, a angina ela é confundida com o infarto agudo do miocárdio. Ora, a angina, lembrando, ela não é uma doença, a angina é um sintoma. Sintoma esse que antecede o infarto, tá? Então, qual a diferença da angina para o infarto? A angina, eu já expliquei, já o infarto vai haver a necrose dessa artéria, a necrose do tecido da artéria, tá? E o paciente pode ir a óbito, certo? Já a angina é a lesão, tá? Dessa artéria, que é totalmente diferente. Então, significa que se o paciente que tem angina não tratar essa angina, provavelmente ele vai ter um infarto agudo do miocárdio. Mas olha, tem dois detalhes ainda. Existem dois tipos de angina. A gente tem angina estável, que é quando o paciente ele vai sentir dor frente ao esforço físico, frente ao estresse. E existe a angina instável, é quando o paciente ele vai sentir essa dor mesmo estando em repouso, mesmo estando deitado, tá? Então, qual seria esses sintomas da angina, além das dores?
A gente vai ter cansaço, falta de ar, desmaios e entre outros sintomas. Então, qual que é o seu diagnóstico? O diagnóstico, primeiramente, o paciente tem que procurar um médico especialista na área, que é o cardiologista. Então, o que é que o cardiologista vai fazer? Vai fazer um bom exame físico, uma boa anamnese, vai inspecionar, vai auscultar o paciente. E a partir deste exame físico, o médico vai pedir eletrocardiograma, ecocardiograma, como também vai pedir o teste ergométrico, que é o exame da esteira. E em outros casos pode pedir a angiotomografia, a cintilografia, certo? Então, quais os fatores de risco para a angina? Os fatores de risco são hipertensão, altos níveis de colesterol e de triglicerídeos no sangue, que é a massa, que é a gordura, né? O paciente que é diabético, o paciente que fuma, como também, em primeiríssimo lugar, o paciente que é obeso. Então, o paciente que é obeso, ele vai desencadear diabetes, ele vai ter altas taxas de massa e de gordura no sangue. Então, tem que ter muito cuidado para você que tem um peso acima do normal, tá? É bom sempre perder peso. Então, minha gente, existe tratamento? Existe sim tratamento. Não só tratamento com medicamentos, né? Que a gente tem que ter aí os vasodilatadores, como a AS, entre outros e outros tipos de medicação. Como também o paciente ele vai ter que mudar o seu hábito de vida. Ele vai ter que começar a realizar a prática de exercícios físicos. Ele vai se reeducar de forma alimentar, de forma saudável, né? Ele vai comer de tudo um pouco, porém com moderação, certo? Olá, me chamo Anne Caroline e fiquei responsável por falar sobre insuficiência cardíaca, que também pode ser chamada de insuficiência cardíaca congestiva. E ela é uma doença na qual o coração não consegue mais bombear sangue suficiente para o corpo, não conseguindo então suprir as suas necessidades. E pode ser dividida em dois tipos: a insuficiência cardíaca diastólica e a sistólica. A sistólica é aquela no qual o coração ele não consegue mais bombear o sangue ou ejetar o sangue para fora para poder seguir para todo o corpo. Já a diastólica é aquela no qual o coração não consegue mais encher facilmente de sangue. E ambas têm algo em comum, que o coração não consegue mais suprir as necessidades enviando um sangue rico em oxigênio para o resto do corpo. Bom, e qual é a sua causa? Lembrando que a insuficiência cardíaca ela é uma doença crônica de longo prazo, porém, em alguns casos, ela pode sim surgir repentinamente. E mesmo que ela só se desenvolva em um lado do coração, com o passar do tempo, ambos os lados vão acabar sendo afetados. Mas aí, como pode surgir em apenas um lado do coração? Daí vem o nome que o pessoal adere, né? Que pode ser, por exemplo, insuficiência cardíaca esquerda ou insuficiência cardíaca direita. Daí o nome que se dá a ela. E o sangue, como ele pode retornar para outras áreas do corpo, ele pode se acumular, por exemplo, no pulmão, no fígado, no braço, na perna, no trato gastrointestinal. E isso, ao longo prazo, vai comprometer a função desses órgãos. Eles não vão mais trabalhar adequadamente. E com isso, falta oxigênio e nutrientes, onde houve o acúmulo de sangue, prejudicando e reduzindo a capacidade destes de trabalhar adequadamente, como eu já havia dito, né? E aí se dá o outro nome que é dado, insuficiência cardíaca congestiva. É justamente por esse acúmulo de sangue em outros locais. E quais fatores de risco? Fator de risco é pressão arterial elevada, ataque cardíaco, apneia do sono, cardiopatias congestivas, infecção por vírus, consumo de álcool, batimentos cardíacos irregulares, que no caso pode ser as arritmias cardíacas, né?
E os sintomas, pode ser a falta de ar na atividade física, ou logo após você estar um longo período deitado e aí você vai tentar se levantar e existir essa falta de ar. Você pode ter o ganho de peso, um inchaço nos pés, nos tornozelos, abdômen. Pode sim ter dificuldade para dormir, né? A fadiga, a fraqueza, os desmaios, justamente por não estar conseguindo energia suficiente, né? Devido à falta de bombeamento do coração, do sangue, né? Para o resto do corpo. Pode acontecer a perda do apetite ou a indigestão, náuseas e vômitos, necessidade de urinar durante a noite. Lembrando que a necessidade de urinar durante a noite, porém, existe uma redução do volume da urina. Você vai mais vezes ao banheiro, porém, o volume é reduzido. E quais alguns sintomas? Pode acontecer de existir pacientes que não apresentem nenhuma sintomatologia, porém, vai ser necessário estar observando as seguintes condições. Arritmias cardíacas, se esse paciente está tendo, anemia, hipertiroidismo, infecção com febre alta ou alguma doença renal. É bastante importante estar observando esses fatores. E qual o seu diagnóstico? O diagnóstico vai ser o histórico clínico do paciente, a sintomatologia que o paciente vai relatar, né? O exame físico que será feito e exames podem ser laboratoriais e de imagem. E o tratamento para a insuficiência cardíaca. O tratamento ele é medicamentoso, tá? Mas o paciente deverá restringir o uso do sal e a ingestão de líquidos e tentar perder o peso, porque é bastante importante em casos de pacientes que estão sobrepeso, como não tem como o coração não está bombeando sangue suficiente para o corpo, e se ele ainda é sobrepeso, vai dificultar mais ainda e pode acarretar vários outros problemas. Então é necessário que ele perca peso nessa condição. E não poderá ingerir gorduras e frituras, né? A prevenção, qual é? A prevenção vai ser a longo prazo, vai ser durante toda a vida e devemos começar a prevenção desde já. E qual é? A prática de exercício físico, uma alimentação saudável, baseadas em coisas que são essenciais para a gente, né? Que possuam colágeno e várias outras. Uma dieta pode ser recomendada por um nutricionista que vai de acordo com cada caso de cada pessoa, né? Mas aí é bastante importante uma alimentação saudável e a prática de exercício físico. E qual o papel do enfermeiro diante de todas essas doenças, né, que podem acometer os nossos idosos? E é bastante importante, como meus outros amigos já mencionaram, né, nas suas apresentações, o papel do enfermeiro, mas vale salientar novamente que, por exemplo, na trombose, o enfermeiro ele vai estar ali se predispondo a uma massagem, a uma avaliação constante daquele quadro. Também pode ter as medidas protetivas, como a mudança de decúbito, a mudança de posição, né, que é bastante importante e pode evitar não só a trombose, mas várias outras patologias, como pode evitar a LPP, que é a lesão por pressão, né? E a úlcera varicosa, meu amigo Alex já mencionou. E a insuficiência cardíaca, qual vai ser o papel do enfermeiro mediante a isso? O papel do enfermeiro vai ser orientar esse paciente, que se ele é sobrepeso, para que ele possa ter uma perda de peso saudável, se possível encaminhar ele para um nutricionista, solicitar um médico, né? Lembrando que o tratamento dele, o médico que vai avaliar e que vai indicar o melhor tratamento, porque é individual de paciente para paciente. Mas o enfermeiro, ele entra na condição de estar tirando as dúvidas possíveis desse paciente sobre a tal patologia que ele está enfrentando, né, a doença. E, se for necessário, justamente está indicando atividades físicas para ele fazer, que sejam saudáveis, e sempre apoiando e estimulando ele
o hábito alimentar também saudável corretamente, né? E esperamos que vocês tenham aprendido, né, com essa nossa apresentação. E a qualquer dúvida estaremos disponíveis no WhatsApp. E é isso aí. Esperamos que vocês tenham entendido. E qualquer dúvida pode mandar.